Zap entre Ramagem e assessora de Carlos Bolsonaro é de outubro de 2022. Decisão de Alexandre de Moraes não especifica a data da conversa e dá a entender que poderia ter sido em 2020, quando houve a troca de mensagens. Ramagem já era deputado federal eleito e estava fora da ABIN havia mais de 6 meses. E detalhe, tá? O material não dá a entender que é 2020. Esta é a interpretação de vocês e eu vou mostrar como é que a decisão judicial é extremamente clara, mas se vocês não tiverem responsabilidade de lerem, de consultarem ali pessoas da área do jurídico de vocês, se vocês não entenderem a decisão, vai chegar nesse nível. Eu faço um trabalho aqui sério, um trabalho responsável. Tive aqui o trabalho de ler a manifestação da PGR, que foram em 4 páginas, e a manifestação do ministro Alexandre de Moraes, que foi 17 páginas. Li tudo aqui, vi quem foi citado, quem não foi citado, quem poderia ser apreendido, quem não poderia ser apreendido. Inclusive, teve até uma divergência ali por parte da polícia que não tinha isso de negociar com o Eduardo Bolsonaro se prenderia ou não computadores e celulares, porque deveria se prender de todo mundo, já que a decisão que estava ali era bem clara. Mas o ponto que eu quero trazer aqui para vocês é que a dificuldade de cognição na compreensão da matéria está gerando aí elementos, inclusive tem alguns bolsonaristas que estão compartilhando na internet informações de que o print é falso, que estaria aparecendo ali na data de hoje e como é que teria aparecido. Eu vou explicar para vocês ponto a ponto. Como eu já disse, esse vídeo vai ser um pouco maior do que o normal aqui. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que o Clayson fez também, mostrando um trecho de um desses parlamentares bolsonaristas questionando a decisão da polícia, da justiça. Eu vou mostrar para vocês que, no caso dos bolsonaristas, é falta de caráter ou cognição. No caso dos jornalistas, é no mínimo interesse pessoal sendo colocado em risco, supostamente, que leva a essa manipulação do que foi dito e não do que eles acham que deveria ter sido dito. Tá aqui, ó. A decisão, material publicado na terça-feira, ontem, tá? Eu não fiz o vídeo ontem, por quê? Porque ontem eu já tinha gravado os meus vídeos, e aí depois quando eu cheguei em casa à noite, fui fazer algumas coisas minhas na rua, quando eu voltei eu fui ler a decisão e eu vi que eles fizeram confusão. Olha o que diz aqui a matéria. A decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a operação de busca e apreensão contra o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, contém algumas ambiguidades. Mentira, não tem ambiguidade nenhuma e eu vou mostrar para vocês. A principal peça usada no processo, vinculada nos telejornais durante toda a segunda-feira, dia 29 de outubro, é uma imagem de uma mensagem trocada entre o deputado federal Alexandre Ramagem e Luciana Almeida, ex-assessora de Carlos Bolsonaro. Na decisão de Moraes, a mensagem é reproduzida logo depois do ministro citar várias supostas irregularidades em 2020. A data da conversa entre Ramagem é terça-feira, 11 de outubro. Na verdade, a conversa é 9 de outubro, que é um domingo, e terça-feira, que é um domingo, e 11 de outubro, que é uma terça-feira. 9 de outubro, que é uma semana depois das eleições, do primeiro turno, e 11 de outubro, tá? Inclusive, eu já tinha percebido isso na última segunda-feira, na minha live lá do 1 Hora de Política, na Folha Democrata, ó. A gente trouxe aqui que a Folha de São Paulo tinha escrito errado isso aqui, ó. Porque nas mensagens não tá escrito que as mensagens aconteceram em 2020. E eu vou mostrar para vocês que a Folha entendeu errado, não foi o documento que está escrito errado, assim como o Poder 360 também, tá aqui, ó. No calendário durante o mandato de Jair Bolsonaro, só há um 11 de outubro, numa terça-feira, que é em 2022, e não em 2020. Eu até fiz esse trabalho aqui também na minha live da segunda-feira, Maicon mostrou isso lá, né, para quem não sabe, eu faço live segunda, quarta e sexta, das 17 horas às 18 horas no meu outro canal, o canal de notícias, que é a Folha Democrata, ó, que é este canal aqui. Se você não tá inscrito ainda, vá lá se inscrever. Supostamente. Opa, tá aqui, ó. Vai lá se inscrever, tá? A gente tá chegando a quase 70 mil seguidores. Então, se você não tá inscrito lá ainda, se inscreva para ajudar a gente a bater as nossas metas de crescimento aí, pra gente mostrar aqui que parte da mídia, lamentavelmente, não tem feito um trabalho correto, um trabalho coerente, um trabalho sério em relação a essa operação. Mas vamos voltar aqui para o material lá do Poder 360. As imprecisões na decisão foram, e eu vou mostrar para vocês que não tem imprecisão nenhuma. A ausência de cognição para compreender uma decisão judicial não é imprecisões, tá? Tá aqui, ó. Em 11 de outubro de 2022, Ramagem já era deputado federal eleito pelo estado do Rio de Janeiro. Estava fora da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, há 6 meses. Em uma primeira mensagem cortada do registro, Luciana deseja muito sucesso na nova etapa
da vida de Ramagem, uma provável menção à eleição como deputado federal. Ele agradece e diz agora o foco seria eleger o presidente Bolsonaro. No despacho, o Moraes deixa claro que a conversa é de 2022. Não deixa claro que a conversa é de 2022, nem que Ramagem já não era mais integrante dos quadros da ABIN. Na verdade, na decisão, o Moraes deixa claro, sim, que existiu uma estrutura e que poderia ter sido utilizada depois de que algumas figuras deixassem cargos dentro desses órgãos. Mas vamos voltar aqui que a gente vai ver já já. A mensagem em si não é conclusiva. A assessora diz muito de uma ajuda em 11 de outubro. E na verdade não é muito de uma ajuda, dá para ver a íntegra da mensagem, sim, tá? Ela que não tá sendo muito direta aqui, tá? Nesse material, mas a gente vai trazer aqui para vocês, para explicar direitinho. E aí segue, né? Luciana, a mensagem seguinte foi visualizada no dia em que o print foi tirado e por isso aparece hoje. Não é possível saber com 100% de certeza qual dia seria hoje, mas considerando o diálogo abaixo, é muito provável que seja também em outubro de 2022. Luciana dá o número de um inquérito que, segundo ela, envolvia Jair Bolsonaro e os 3 filhos. Não dá para saber que tipo de ajuda ela precisa. E aí segue aqui. Fato é que a Polícia Federal investiga a atuação da ABIN sob Ramagem de 2019 e 2021. A justificativa da operação que mirou Carlos Bolsonaro na segunda-feira, por Moraes, foi o apontamento de um fato novo pela PF, a existência de um núcleo político. Além da identificação das diversas condutas acima resumidas, a Polícia Federal, com o aprofundamento das medidas investigativas, aponta fato novo relacionado à existência da referida organização criminosa no núcleo político. Também é responsável pelo desvirtuamento da ABIN e da ferramenta Fistmile, diz Moraes. E aqui eles dizem onde é que estão as confusões, né? Que inclusive eles citam aqui as datas de 2020, né, como sendo um exemplo dessa prova, né, de que teria ali uma dificuldade. Eu vou ler para vocês e vou voltar lá no material. No próprio relatório da Polícia Federal, a corporação diz que a observação de Luciana feita sobre os inquéritos envolvendo Ramagem e seus 3 filhos não foram corroboradas em relação aos IPLs, né, referidos. Em outras palavras, o número dos inquéritos fornecidos, segundo a PF, não dizem respeito aos seus filhos. A corporação diz na sequência que no período existiam investigações em andamento do interesse dos sujeitos e que a fonte não obteve os números dos procedimentos corretos. E aí segue aqui, ó. A observação dos interlocutores, né, que eles falam aqui supostamente, dos 3 filhos do Bolsonaro, e mesmo assim Alexandre de Moraes diz que as provas indicam que a organização criminosa infiltrada na ABIN se valeu de métodos ilegais para perseguir adversários políticos e para fiscalizar o andamento de investigações em face de aliados. Jornais reproduzem imprecisão. E eu vou explicar para vocês que, volto a dizer, não tem precisão. A dificuldade de entender uma decisão judicial é de quem não é operador do direito e de quem que tem veículo de mídia não tem a responsabilidade de buscar o que está escrito e não aquilo que eu acho ou que eu quisesse que estivesse escrito. Tá aqui, ó. A redação da decisão do ministro Alexandre de Moraes induziu várias imprecisões em textos publicados pela mídia. Mesmo os veículos que apontam que as mensagens foram trocadas em outubro de 2022 não destacaram o fato de que Ramagem já estava fora da ABIN há 6 meses. Folha de São Paulo, por exemplo, o Jornal Paulista escreveu isso aqui, ó. Que as mensagens eram de 2020, 20. Eu até fiz aqui na live, eu vou mostrar para vocês aqui, o comentário dizendo que a análise da Folha estava errada, que as datas não batiam. Então, levando em consideração como a gente acompanha Folha de São Paulo, por exemplo, o Jornal Paulista escreveu isso aqui, ó. Que as mensagens eram de 2020, 20. Eu até fiz aqui na live, eu vou mostrar para vocês aqui, o comentário dizendo que a análise da Folha estava errada, que as datas não batiam. Então, levando em consideração como a gente acompanha o andamento, entre aspas, coerente, muitas aspas, né? Envolvendo aí as tais mídias, digamos assim, bolsonaristas, dá para entender claramente que não teve a checagem correta. É esta a informação que eu posso trazer para vocês aqui, que não teve a checagem correta por parte dos veículos. Deixa eu colocar na tela inteira aqui para vocês verem. Não teve a checagem correta por parte dos veículos de mídia nesse caso. Como é que eu sei disso aqui? Eu falei isso na minha live da segunda-feira. Escutem aqui comigo. Foi um domingo. Olha só. Deixa eu ver aqui se foi 2020 também, dia de domingo. Não, domingo não é, domingo não era 2020 não, domingo, tá?
Ah, tá, entendi. O corpo da matéria fala, né? Na mensagem de 2020, a assessora Luciana fala, né? Só que tem um problema aqui, tá? E aí a gente precisa entender, porque presta atenção. Vamos acompanhar comigo aqui essa linha de raciocínio. Bota aí no Google, Maico. 9 de outubro de 2020. Na mensagem está escrito que 9 de outubro de 2020 é domingo, né? Pelo Bing, que já aparece pelo Bing. Ter mandado uma mensagem para ele em 2020. Mas este trecho que a gente está mostrando aqui não foi 2020, sabe? Porque muda lá em cima, Mike, o ano lá em cima. Pode subir ali. Bota 22. Só botar para frente ali. Volta lá e me bota na tela cheia quando você vai mudando aí. 9 de outubro de 2022 foi no domingo. E isto é grave. Por que é mais grave ainda, Carlito? Por que você está falando isso? Porque 9, e faz todo sentido, porque repara, 9 de outubro de 2022. 9 de outubro de 2022. Bota a mensagem na tela dela aí de novo, Maico. A mensagem dela ali. Bota aí na tela o calendário, vá. Bota aí na tela. Bota na tela. Isso. 9 de outubro é que dia? E 11 de outubro? Agora volta. Tá ali, 9 de outubro era domingo e 11 de outubro era terça. E na minha live aí, eu falo que isto era grave, por quê? Porque Ramagem já estaria fora da ABIN há pelo menos 6 meses. Deixa eu ver se eu consigo separar aqui não para vocês. Que isso era grave porque Ramagem já estaria fora da ABIN há pelo menos 6 meses e que se ele fez isso ali, comprovava que ele ainda tinha acesso a informações de dentro que ele não deveria ter acesso. Vamos seguir aqui. Supostamente de um dos líderes em tese do gabinete do óleo, que seria o Técio Arna. Depois ela envia outra mensagem em referência aos inquéritos. Eu não acho que isso aqui é 2020, tá? Na segunda-feira, na minha live da Folha Democrata, eu vou mostrar a data para vocês aqui, ó. Segunda-feira, dia 29 de janeiro. Eu já tinha percebido que a Folha, não Folha Democrata, né? Folha de São Paulo, tinha publicado a matéria com data errada. Não, o inquérito anterior à consulta. Interessante aqui, meus amigos, ó. Olha a matéria, a mensagem ali que aparentemente esse celular é do Ramagem. Olha a gravidade, tá? Ramagem deixou a ABIN em março de 2022. Olha o que eu estou falando, que o jornal aqui, o veículo, né, diz aqui que nenhum veículo citou, por exemplo, que Ramagem já estava fora da ABIN há 6 meses. Nenhum veículo sério, né? Porque quem fez um trabalho como a gente fez aqui, um trabalho de pesquisa sério, consegue entender claramente o que aconteceu aqui. E eu citei isso aqui na minha matéria, tá aqui, ó. Eu citei isso aqui, ó. De 2000, um domingo. Tô falando, na vossa quando ele 2022 a vida, ficou para baixo. Em 2020 ele era presidente da República. Ele tá. Isabela Muniz 2020. Carlos Bolsonaro. Deixa eu trazer aqui para vocês o material, botar para trás. Ó. Ou seja, eu questionei aqui que o Omar já tinha deixado a ABIN um domingo segundo, 22, há 6 meses. Que provavelmente sou assessora nessa nova cumpriria com o cargo de deputado federal. A eleição tinha ocorrido. Eleição 2022 foi no final de... Aqui, ó. Eleição de 2022 diz a mensagem. Ele responde a ela, Ramagem. 2000 tá? Foi no dia 2 não de foi um domingo. Outubro de 2020 não foi um domingo. Se essa checagem que essas pessoas tiveram acesso era mais da ABIN. E aqui eu cito, né? Só para constar aqui, eu cito que a Folha de São Paulo fez a checagem correta, porque se eles fizeram essa checagem correta aí, essa data que eles tiveram acesso, foi eles que analisaram ou foi a fonte que passou para eles? Eu já falei isso na live, eu não vou mostrar na íntegra aqui, mas vocês podem ver, ó. A partir do minuto de 32h50, aqui eu vou começar a falar, 32h50 não, 32h41 e 45, 31 e 45 eu começo a falar aqui, ó. E aí é um problema deles se eles não checaram a informação. Não é que a decisão está errada. Para que dia aí? Domingo. E 11 de outubro é que dia? Agora volta lá as mensagens dela.
Escutem comigo, tá? Olha lá. 9 de outubro é que dia aí? Domingo. E 11 de outubro é que dia? Esta mensagem provavelmente foi trocada numa terça-feira. Ou em 2022 e não em 2020. Porque olha o que diz aqui o material em cima. Vamos voltar pro corpo, ó. Volto a dizer, eu chequei a informação. Na mensagem de 2022, a assessora fala: bom dia, tudo bem? Estou precisando muito disso. Eu não acho que isso aqui é 2020, tá? Olha o que eu falei aí, ó. Não, o inquérito anterior à consulta. Interessante aqui, meus amigos, ó. Olha a matéria, a mensagem ali que aparentemente esse celular é do Ramagem. Olha a gravidade, tá? 32 minutos e 30 segundos da minha live da segunda-feira na Folha Democrata. Eu já estava corrigindo a informação errada que a Folha de São Paulo estava passando. Ramagem deixou a ABIN em março de 2022. Pode voltar aqui, Maicon. Em março de 2022, Ramagem não era mais da ABIN. Eu não sei se essa checagem que essas pessoas tiveram acesso é da polícia ou é da matéria, porque a data não bate. A data não bate com o dia. 9 de outubro de 2020 não foi um domingo e 11 de outubro de 2020 não foi um domingo. Voltando, né? Como é que eu cheguei a essa conclusão? Primeiro, porque o Ramagem, em tese, né, não estaria mais na ABIN. E segundo, porque no corpo da matéria, quando estava ali que era 9 de outubro, eu já tinha percebido que 9 de outubro não era em 2020. E a gente mostrou lá na live da Folha Democrata. Então, diferente da Folha de São Paulo, a gente na Folha Democrata checou as informações e bateu com o que a gente entendeu. E aí, olha o que a matéria aqui fala lá no Poder 360, né? Que a Folha não destacou o fato de que Ramagem já estava fora da ABIN há 6 meses. Isso é um problema dele. Ou melhor, da Folha, porque a gente na Folha que é democrática, que checa as informações, a gente foi lá e falou, ó, esse material tá errado. E é grave, porque ele já tinha deixado a ABIN, tinha 6 meses. No resto da live eu falo. Vocês podem seguir lá, eu vou deixar o link, inclusive, aqui. E aí, Carlito, mas eles estão dizendo ali que tá gerando uma confusão, né, por causa de 2020. O Jornal Estado de São Paulo não informou, por exemplo, que as mensagens também eram atreladas ali a um período. O Globo informa um ano correto, 2022, mais o mês errado, novembro. A matéria também da Juliana da Alpiva também estava lá com a data errada, né, na primeira versão. Também estava escrito que era novembro, e não. Talvez, eu acho que nós da Folha Democrata fomos o único veículo, até onde eu estou vendo aqui, que se atentou que a data estava errada nas matérias e que o material colhido não era de 2020, mas de 2022.